A vida da humanidade na Terra não é nada fácil, nunca foi fácil e talvez jamais venha um dia a ser fácil. Sempre foi muito complicado porque o ser humano em si é muito complicado. Nós poderíamos ficar aqui horas falando de coisas que possam ajudar a entender um pouco melhor, mas descomplicar em si é pouco provável. Talvez dê para apenas indicar algumas palavras como pontos basilares ali para a gente poder chegar a alguma conclusão, assim, no mínimo, que dá para ter uma ideia, como se fosse um esboço bastante borrado, assim, do que de fato nós somos. O Estado existe porque nós não somos capazes de viver socialmente sem uma órgão, alguma coisa que nos ajude a regulamentar, até mesmo uma coisa simples como uma fila num banco, num supermercado, num caixa de supermercado, ou o trânsito, por exemplo. São inúmeras as atividades que exercemos, das quais, sem uma orientação básica, a gente não consegue nem sair do lugar. Não temos um instinto assim muito apurado para sair andando no trânsito sem causar confusão. Existem lugares aí até que conseguem fazer uma certa mágica. Eu já vi algumas imagens, por exemplo, da Índia, do trânsito caótico da Índia, em que os caras conseguem ainda levar adiante ali um mínimo de fluxo, mas que é difícil de entender até como eles conseguem. De fato, que se não existisse a figura do Estado, nós nos organizaríamos de uma outra maneira. Mas é isso que temos. O Estado passa a ser uma representação, talvez, da nossa falta de capacidade ou da nossa capacidade de nos organizarmos de uma outra maneira, independente de essa ser ou não a melhor maneira. O que acontece é que muitos sabichões, psicopatas sem caráter, gente que mente descaradamente, gente que não tem nenhuma ética e moral, vão se apropriando das entidades, sejam elas entidades de classe, eu já citei isso aqui no canal, sejam órgãos públicos, sejam sindicatos, inúmeras atividades aí que esses caras vão formando panelas e corrompendo e se organizando de tal maneira para tirar algum resultado financeiro, de poder também, e que uma coisa está atrelada à outra. Quando se fala em ideologias, eu venho dizendo aqui no canal que não tenho mais acreditado, apesar de continuo e continuarei usando os termos direita, esquerda, socialismo e capitalismo, ou comunismo e capitalismo. Vou continuar usando esses termos porque a grande maioria das pessoas ainda entendem o mundo dessa maneira, e é uma maneira reducionista. Aliás, nós vivemos um reducionismo de ideias bastante interessante, para não dizer confuso. Mas a questão do reducionismo é de tentar dar uma mínima orientação de um caminho a ser seguido, que pode representar alguma coisa ou efetivamente só uma imagem, uma pseudo-ideia. Mas enfim, é confuso mesmo. Vamos tentar simplificar aqui da melhor maneira, a fim de que você tenha um mínimo de entendimento. O que acontece é que grandes corporações metacapitalistas, esses caras têm tanto, mas tanto dinheiro, que eles passam a ser mais ricos do que alguns países. Eles passam a controlar um país por meio da grana que eles têm, e tem também agora os de capitalismo de Estado, como a China, por exemplo, em que o Estado consegue acumular tanto, mas tanto poder, não só poder da força, poder físico, poder de inúmeras maneiras, mas principalmente o poder econômico, que é o que dá vazão a ter dinheiro ali para poder, na prática, e agora o verbo fazer algo que possa lhes trazer resultado. Então o que se fala aí é a China está comprando alguns países. Quando se diz isso, não é que está indo lá e comprando a soberania como uma coisa oficial, isso não está à venda, em tese não, mas acabam ali muitas vezes dominando áreas e atividades fundamentais daquela sociedade, eles acabam controlando, e quem controla, por exemplo, a mídia de um determinado país, acaba controlando as ideias. Outra coisa que você talvez não tenha se apercebido são os dicionários. Você vai lá, consulta um dicionário. E se aquela definição estiver errada? E se a definição de quem escreveu aquele dicionário já foi elaborado para te manipular a pensar tal coisa? Então até um dicionário você deveria, em tese, questionar. Acontece que por aí, nós agora não citei progressistas e conservadores. O conservador, dizem aí que existe uma contradição em termos, alguns defendem que ser conservador é liberal, né? Mas não é o liberal americano
ou americano, ou inglês, né? O cara preocupado com a liberdade. A liberdade exagerada, ela passa a ser um movimento revolucionário. Movimentos revolucionários tendem a ser progressistas. Progressistas tendem a ser socialistas para depois serem comunistas. Então é como se esse raio de ação tivesse indo para a esquerda, né? Estou fazendo esse sentido para mim, então para você vai parecer o contrário, indo para a esquerda, e aí fica difícil você entender como um conservador pode ser um liberal. Mas um conservador, em tese, para facilitar um pouco, ele pode defender o liberalismo econômico. Claro que com essas megas corporações já virão ali monopólios dos quais a gente não vai conseguir mais alterar essa ordem. Mas no médio e no pequeno, você pode pensar sim em uma liberdade para transacionar, abrir empresas, comprar, vender, fabricar, etc. Acontece que se você pegar a economia e desconsiderá-la como parte integrante de qualquer coisa que o ser humano já fez, você estaria produzindo ali uma aberração. Não é isso, mas também não é o contrário disso. Então eu vou explicar. Você tem um comércio, você é de uma raça X, você não vai querer vender para a raça Y. Ou você, não só de crenças religiosas, mas outros aspectos. O campo da economia, ele está e deve, na minha opinião, ser regido pela lei natural, que eu já expliquei aqui no canal também, sobre ideias que você não desafia algumas coisas básicas da natureza, porque é o mundo que a gente vive. É como você tentar transpor essa ideia de transhumano, né, de que você pode extrapolar certos limites, isso só vai causar, você vai virar um robô ou um animal. É uma das duas coisas. Mas voltando à questão da lei natural, ela é a base que vai reger para você individualmente que tipo de vida você vai levar e que provavelmente, se você acredita nisso, você é um conservador, um cara ligado às tradições. Quer renovar, quer a inovação, mas quer fazer isso com calma, né? Se baseando ali em toda a história do que a história nos ensinou, do que a tradição vem nos proporcionando. Então você aí, de repente, quer fazer negócio com todo mundo. Então você vive um mundo paralelo que chama-se economia, da qual ele deve ser regido, no seu entender, por essa lei natural, mas que para o outro lá que não acredita nela, não. Então é um mundo que tem uma intersecção de gente que acredita coisas diferentes, de inúmeras coisas diferentes, seja na política, na sociologia, no comportamento, um monte de coisa. Enfim, você não vai transacionar, você não vai querer vender, comprar? É claro que se você perceber que o outro lado lá é muito ético, muito antiético e que pode estar aderindo a políticas e ideias que podem no futuro te causar problema, você vai evitar. Então o que eu vejo hoje é o mundo evitando fazer negócios com a China, mas até um determinado momento antes da pandemia isso aí correu solto. Agora que a China já está começando a ameaçar, os caras já estão repensando, tem países que estão tirando empresas de dentro da China, para poder, pelo menos, garantir ali o fornecimento de certas coisas, caso um dia volte a ter alguma nova pandemia. O negócio é complicado, sim, senhores, e o ser humano não é uma máquina que você simplesmente pode dizer assim, é azul, ou é verde, ou é amarelo. Não, a gente pode compor cores diferentes em assuntos diferentes. Podemos combinar, inclusive, torcer para o mesmo time, mas sermos oposição completamente no entendimento econômico ou político. Então, sim, eu acredito num conservador com um viés do liberalismo econômico. É difícil, é um pouco, é só uma tendência, mas se você não for capaz de entender tudo isso, fica até difícil de você opinar por alguma coisa. Como eu já não acredito mais tanto em esquerda e direita, e aí eu defendo as coisas dessa maneira justamente porque o que está em voga e talvez tenha sido o grande projeto da humanidade é um projeto de controle total da humanidade. Por isso sempre venho repetindo aqui no meu canal, hashtag controlacionismo não. Por quê? Infelizmente, acho que essa tendência está muito difícil de ser revertida. O que todos querem, no fundo, é controle. Controle das grandes e mega empresas, dos metacapitalistas, controle por meio do Estado, controle, e aí vai. Antes de começar aqui a falar, vou listar um monte de coisas. Enfim, sei que pode ter complicado um pouco a sua cabeça, nem sei se é um assunto muito legal para uma segunda-feira, mas é uma tentativa de talvez aí te indicar um caminho para você talvez começar a pensar um pouco mais nas questões basilares, né? Por isso que eu defendo sempre os valores da família, né, da vida, da liberdade,
Porque se a gente tiver uma sociedade que defende esses valores, mesmo quem estiver ali no comando vai ter que seguir um pouco essas regras, tanto do direito natural como as questões mais básicas como o cristianismo, por exemplo. Bom, enfim, obrigado pela sua atenção aqui. Tendo oportunidade, siga o canal, compartilhe esse vídeo, ajude a aumentar a relevância desses assuntos abordados aqui. Obrigado e até o próximo vídeo.